Olá! Nesta aula falaremos sobre gestão de projeto com base no livro de Neemias. Voltando um pouquinho, na aula passada, estudamos o tema definindo seu projeto ministerial pessoal, que tinha alguns aspectos como estabelecer alvos para não perder o foco no caminho, estabelecer metas futuras alcançáveis. Falamos sobre como organizar essas metas e, por último e não menos importante, se avaliar periodicamente. Hoje, como disse, falaremos sobre gestão de projeto com base no livro de Neemias. Mas por que usar o livro de Neemias? Bem, a palavra diz que Neemias recebeu a notícia que o povo que havia voltado para a província de Judá estava sofrendo e que as muralhas e os portões de Jerusalém estavam destruídos. Com isso, ele se propõe a reconstruir a cidade, criando assim um projeto. E para iniciarmos essa aula, primeiro, tudo que você decidir fazer, o primeiro passo é orar e buscar a aprovação de Deus. Um projeto ministerial envolve tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Tudo o que você fizer irá afetar estes dois mundos, e os dois mundos observam você, pois estamos à mostra tanto para os anjos como para as pessoas, como dito em 1 Coríntios 4:9. Lembre-se sempre de buscar a direção de Deus antes de iniciar o seu projeto. Neemias sentiu a necessidade do seu povo e foi orar ao Senhor, buscando assim o direcionamento de Deus. Podemos ver isso em Neemias 1:11, onde ele pede o direcionamento de Deus para falar com o rei. A importância da oração está até mesmo no direcionamento da fala, pois quando o rei lhe perguntou o que queria, Neemias tinha uma resposta clara, porque orou ao Senhor. E mesmo com oração, as tribulações vieram. Quando Sambalate, Tobias, os povos da Arábia, Amon e Asdod se reuniram para atacar Jerusalém e causar confusão. Mais uma vez, Neemias ora ao Senhor e prepara vigias contra inimigos. E não se esqueça, Deus tem o controle de tudo. Pode ser que você tenha uma ideia e no final as pessoas te considerarem capaz. Mas lembre-se de Noé, que quando iniciou o projeto da construção da arca, muitos desacreditaram, mas mesmo assim ele continuou firme porque sabia que a ordem vinha de Deus. Portanto, na construção de um projeto ministerial, não se esqueça de reconhecer a mão de Deus em todo o processo. Afinal, foi ele quem direcionou Neemias, que levou Samuel até a casa de Jessé, que deu sabedoria a Noé para construir a arca e que deu a vitória para Gideão. Algumas pessoas parecem ser tementes e dependentes de Deus durante a construção de um projeto, mas quando alcançam o sucesso, esquece de agradecê-lo e reconhecer que Deus é a fonte de todo o sucesso. Em Neemias 6:16, vemos que ele reconhece que o trabalho foi feito com a ajuda de Deus e as muralhas foram terminadas em 52 dias. A necessidade faz o peixe morder o anzol, pois a necessidade sentida leva à busca pela solução. Podemos ver que Neemias observou algumas necessidades e procurou enumerá-las antes de começar o seu projeto. Após listar essas necessidades, ele orou por 120 dias e está aí um exemplo de como a oração é importante para nos direcionar. Então, as necessidades listadas foram: primeira, havia necessidades emocionais. Em Neemias 1:3, vemos que ele recebeu a notícia de que o povo se sentia desprezado. Segunda, havia também necessidades materiais, pois os muros haviam sido derrubados, portões queimados e havia miséria entre o povo. Terceira, também observamos que há necessidades legais, ou seja, eles necessitavam de transportes e cartas para que conseguissem passar pelos territórios e chegar até a região de Judá. Quarta, havia necessidade de recursos. Era preciso material de construção para reerguer o muro e consertar os portões. E por último, a necessidade de segurança. Com a viagem e os trabalhos que a equipe precisava fazer, eles corriam alguns riscos. Portanto, precisavam pensar na segurança. E em Neemias, capítulo 2, versículo 9, eles conseguem auxílio do exército do rei. Tendo listado as necessidades, agora é importante definir qual é o seu objetivo. Portanto, o próximo tópico é a importância de ter um objetivo. Vemos que Neemias tinha muita clareza a respeito de suas
necessidades e o objetivo da sua missão. Os objetivos são importantes, pois permitem 1. Medir regularmente o sucesso ou fracasso das ações. 2. Motivar a equipe quanto aos desafios e prestações de contas. 3. Alinhar toda a equipe na mesma direção. 4. Que todo o esforço seja empreendido. Já que vimos a importância do objetivo, agora responda. Qual é o seu objetivo? Assim como você, Neemias também foi questionado sobre os seus objetivos. E a resposta dele foi clara, pois, primeiro, ele tinha certeza do seu objetivo, reconstruir a cidade dos seus antepassados, Neemias 2, versículo 5. Segundo, ele tinha prazos estabelecidos para alcançar o objetivo, Neemias 2, versículo 6. Terceiro, ele tinha a lista de tudo que era necessário, Neemias 2, versículos 7 a 9. Quarto, chegando a Jerusalém, ele anunciou ao povo claramente os seus objetivos, Neemias 2, versículo 17. Agora que vimos o quanto é importante ter suas necessidades listadas e objetivos traçados, outro passo a ser seguido é o planejamento. Aliás, se você não sabe para onde está indo, como é que você chega lá? Pois sem planejamento não dá para obter bons resultados em um projeto. Como dizia Jesus em Lucas 14, 28, se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula, ou seja, quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. O planejamento significa saber pensar sobre a viagem antes que ela aconteça, para manter-se livre de problemas com potencial. Um processo eficaz de planejamento não só mostra o que será feito na utilização do projeto, mas também faz caminho para fazer isso acontecer. Faça do seu projeto um programa que dê resultados. Crie uma agenda de atividades que serão desenvolvidas. Por exemplo, o que você pretende fazer quando acabar a quarentena? Quando se tem um programa definido e evita a improvisação, tipo quando o pastor te chama para dar uma palavra, mas você não estudou e lê a primeira coisa que se abre na Bíblia, sabe? Agora que já vimos passos importantes para a realização do projeto, é hora de executar o seu projeto. A característica principal de um líder é a iniciativa. A liderança faz a diferença. Reconhecemos logo a boa liderança quando o líder nos inspira, nos empolga, nos envolve ou até mesmo nos dá autonomia. O sucesso de um líder é medido pela sua capacidade de fazer com que os outros façam o trabalho certo, da maneira certa. Liderados querem seguir pessoas que realizam. Você precisa de pessoas, não tem como fazer tudo sozinho. Elas são o recurso mais valioso de qualquer projeto. Delegar funções às pessoas não se trata de renunciar às suas responsabilidades no projeto, mas permite que elas participem ativamente em algumas situações. Quando você delega a alguém uma função, é como estar concedendo autoridade para que as pessoas executem as funções em seu lugar. Neemias foi um líder justo que dividiu as tarefas de acordo com seu plano. Quem não delega acaba trabalhando mais do que os outros e geralmente acaba alcançando resultados menores. Aqui estão alguns aspectos observados por Neemias. 1. Facilidade que alguns de sua equipe tinham, pois trabalhavam perto de sua casa. Neemias 3:23. 2. Cooperação. Eles reconheciam que era um trabalho em equipe. 3. Reconhecimento. Todo o capítulo 3 ficou na história, com os nomes de quem fez cada parte do trabalho. 4. Motivação. Neemias soube manter o ânimo do pessoal. Outro assunto muito importante é: não esqueça dos seus adversários. Neemias e sua equipe foram constantemente confrontados, mas não perderam o foco. Em Neemias 4:1-8-9, vimos que os adversários tentam destruir o projeto de Neemias, mas eles se preparam. No versículo 17, vimos que cada pessoa carregava material de construção em suas mãos e na outra carregava uma arma. E também, outro exemplo está em Atos 20, 29 e 30, onde Paulo alerta a igreja sobre os possíveis inimigos. Seu projeto pode ser formado a partir do momento que você sabe o que deseja fazer,
Mas você precisa pensar em alguns itens necessários. Vejamos os passos que Neemias seguiu. 1. Ele pediu ao rei os itens materiais antes de chegar ao local da tarefa. 2. Essas conquistas serviu como motivação para o povo, que percebeu que eles estavam comprometidos com o projeto. 3. Quando enfrentou problemas financeiros, ele confrontou os mesquinhos e deu o seu próprio exemplo quando contribuiu. Mas saiba que é preciso que você se conheça. Lembra da autoanálise? Então, faça a sua própria avaliação. Em Provérbios capítulo 14, versículos 7 e 8, aprendemos a seguinte lição: quem não se avalia jamais crescerá rumo à excelência. A sabedoria consiste em entender o seu próprio caminho. Entendemos então que a avaliação é fundamental para ter bons resultados e deve ser realizada sempre que possível. Para fazer uma avaliação, aqui vão alguns passos. Primeiro, faça você mesmo. Neemias fez isso. Em seu livro, no capítulo 2, versículos 12 a 15, vemos que ele sai no meio da noite e observa as muralhas e portões destruídos, isso sem contar a ninguém. Segundo, convide a sua equipe de trabalho para avaliar as situações com você. Em Atos capítulo 15, versículo 6, os apóstolos e os presbíteros se reúnem para estudar certo assunto. Terceiro, foque nas ações ao invés das intenções, pois algumas pessoas tentam avaliar negativamente as coisas com propósitos de interromper o projeto. Quarto, use sua criatividade. Deus nos proporcionou a capacidade de fazer coisas diferentes e melhores. A avaliação não é feita para destruir projetos ou pessoas, mas sim para entender que podemos agir de modo diferente. Quinto, aprenda a ouvir e, se for preciso, confronte-se com quem pensa diferente de você. Mas sempre se lembre, os problemas não paralisaram Neemias e nem por isso ele teve descuido quando se tratava da segurança. O líder deve ter foco no objetivo. Então já vimos como a oração é importante para o direcionamento de um projeto, a importância de estabelecer as necessidades, ter um objetivo definido e criar um planejamento. E agora, para fechar com chave de ouro, não se esqueça disso. Delegue as funções para melhor alcance dos seus resultados, participe ativamente do desenvolvimento do projeto, investigue as principais necessidades, se dedique para que tudo ocorra da melhor forma, elimine os problemas, se avalie para melhorar a cada dia e sempre submeta seu projeto à vontade de Deus. Peça direção a Ele e tudo ocorrerá bem. Esperamos vocês na próxima aula. Deus abençoe.